Inclusive tá tendo um bloco aqui agora, não sei se vai dar pra ouvir. Nesta semana, muitos brasileiros curtiram o carnaval em blocos, festas, desfiles. E outros, como eu, aproveitaram o feriado pra descansar, encontrar amigos, colocar as leituras em dia ou as séries em dia. No Brasil não tem como passar impune, seja pela festa ou pelo feriadão. Mas, por falar nisso, você sabia que o carnaval ou a carnavalização é um conceito muito importante para a literatura brasileira, hispânica, latino-americana e geral como um todo, especialmente pós-modernidade. Sanches e Dulcineias, eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de ideias, propostas, pressupostos que saem do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. Também tem tudo a ver com a carnavalização literária. O carnaval, a carnavalização, está relacionada à forma, ao modo de escrever, a como se conceitua, e não apenas uma temática dentro de um texto. E os últimos capítulos, 100 anos de soledade, tem tudo a ver. Este ano aqui no canal estamos nos dedicando um pouquinho mais à literatura espanhola, hispânica como um todo. E por isso, além das resenhas que nós estamos fazendo, as primeiras resenhas e até os relendos aqui do canal, voltados para as literaturas, para os livros escritos nesse idioma ou feitos por essas nacionalidades, aqui nos vlogs eu estou apresentando alguns conceitos que têm essa passagem, têm essa influência, né? Estamos lendo 100 Anos de Solidão, falamos sobre o realismo mágico, como a proposta do canal esse ano é ser cada vez mais voltado para a literatura hispânica. Os episódios aqui de vlogs, apesar de não ter muita saída, principalmente com o fluxo de trabalho, vai ficar difícil fazer vlogs mais elaborados, mas apresentar aqui conceitos, teses, teorias que tenham circulação, que tenham a ver com a literatura espanhola, literatura hispânica. Por isso, se você estuda espanhol ou conhece alguém que estuda espanhol ou literatura espanhola, hispânica, que gosta das culturas mexicana, espanhola, argentina, da cultura hispânica de alguma forma, não deixe de curtir e compartilhar esses vídeos mais voltados, mas especialmente dar uma indicação nos comentários desse vlog aqui, para eu saber se tá funcionando, se eu tô atingindo, se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo. Além de saber no que você gostou, o YouTube também entende que esse conteúdo é relevante para quem estuda esse idioma, para quem estuda essa cultura, ou apenas é apaixonado por ela. Dissemina isso, especialmente os vídeos agora durante esse período de carnaval, muito importante para nós que não pulamos o carnaval, passamos esse feriado com os nossos amores das estantes. Carnaval, você conhece, é uma festa comemorada ali 40 dias antes da Páscoa, né? Por isso que esse período entre elas é a Quaresma. Tem algumas características muito próprias por ser uma festa popular, por ser uma festa de fantasias, de se disfarçar, de abrir certas liberdades. Algumas coisas nessa fantasia ficam muito claro até no Manifesto Antropofágico. O carnaval quebra um pouco das classes sociais, pelo menos na teoria. O pobre se vestiria como um rei, o rei se veste como pobre. Na verdade, começou na Europa, né, dentro dessa tradição, essa mistura da tradição pagã com a tradição católica, e aqui nos trópicos foi agregando outras características, outros conteúdos. É tanto que em alguns lugares da América Latina se comemora nesse mesmo período, 40 dias antes da Páscoa. Em alguns outros, em outras épocas, existem países aqui, por exemplo, onde o carnaval se comemora com desfiles, com carros alegóricos, como a Sapucaí aqui, por exemplo, na virada do ano, entre várias outras datas diferentes, com costumes, características similares ou divergentes. O Mikhail Bakhtin, o pensador teórico da arte e da literatura, filósofo russo, mais especificamente do estruturalismo, escreveu um livro em 1965 chamado A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais. E foi nele que o Bakhtin falou, pela primeira vez, conceituou a ideia de carnavalização, ou seja, nas palavras dele, a transposição do espírito carnavalesco para a arte. Eu mencionei a antropofagia, mas quem vai chegar um pouco nessa ideia também é o Ariano Suassuna aqui com o movimento armorial. O Bakhtin vai mostrar como o carnaval, além de ser uma manifestação popular que vem desde a Idade Média, do Renascimento, conservando muitas características ainda daquela época, ainda mais na Europa, essa festa, por mais que fosse a fantasia, ela se concretava mesmo, ela passava a ser
ser real, tornava real na vida das pessoas, pelo menos durante o período, daquilo que elas estavam fantasiadas, daquilo que elas desejavam, por ter essa ideia também, né, da festa da carne, da liberdade, de fazer o que se dá na telha, de fazer aquilo que em outros dias do ano seria algo terrivelmente reprovável socialmente. As fantasias não eram apenas uma representação de algo, de um tipo, mas a própria vivência, a experiência como aquele tipo, aquela característica, aquele tom. Anteriormente, em outros trabalhos, o Bakhtin já falava sobre a importância da intertextualidade, mostrando como um texto se faz através de outro texto, não existe um texto puro, um texto estanque do nada, né? Por exemplo, nós estivemos lendo no final do ano passado Ulisses, do James Joyce. Aqui nós temos a Ilíada e a Odisseia, temos o Hamlet e vários outros textos, várias outras obras que se correlacionam. E o Bakhtin vai mostrar como isso ocorre na história da literatura, né? Como a literatura se retroalimenta, tanto em forma quanto em temática. E da mesma forma como um texto sempre vem de outro, e que a paródia, inclusive, é uma dessas características, um desses pilares mais específicos, temos o exemplo do Don Quixote parodiando e satirizando as novelas de cavalaria, ele mostra como isso, de uma certa maneira, ocorre também no âmbito cultural, produção humana de um modo geral, não só na arte, e divide uma classificação de 3 manifestações intertextuais, interculturais específicas que geram a carnavalização. Isso analisando os ritos do carnaval. E eu vou dar um exemplo desse processo de carnavalização, de cada um deles, com 100 anos de solidão, que é o texto que nós estamos lendo junto esse mês. O primeiro deles são as formas de ritos e espetáculos. Ele mostra como no carnaval existiam certos festejos específicos, né? A representação de alguma obra, alguma peça cômica em praça pública, como a representação desse popular, mas até mesmo de coisas trágicas, trazendo para o cômico. Em 100 anos de solidão nós temos a fundação de Macondo, como isso ocorre, ou o processo do fuzilamento do Aureliano, que deu errado, né, na semana passada. E essa seria mais performática, né? Enquanto existe uma outra categoria, que seriam as obras cômicas verbais, tanto orais quanto escritas, que são as manifestações de maior liberdade que o latim vulgar tinha nesse momento, de expressar suas características próprias daquela região. Com isso nós temos, por exemplo, esse mundo híbrido entre o Guarija, essa língua, o Gabo diz que é amaranta e o Aureliano aprendem de primeira, o espanhol também, então esse lugar híbrido de pertencimento desses dois espaços através do verbo, da palavra, e até o aspecto dos nomes repetitivos, como é algo que traz a oralidade, e através da oralidade cria a representação, até no caso cômica, né, de estar se repetindo, sendo até brega de certa forma, como esses nomes vão repetindo-se na árvore genealógica. Outra vez, do latim vulgar, desse lugar da fala que não é tão bem quisto, não é tão valorizado no âmbito culto naquele momento. E por fim, ele menciona diversas formas e gêneros de vocabulário familiar e grosseiro, se nós fôssemos usar as palavras do Peter Gay, apesar que a carnavalização pro Bakhtin não se dá só no modernismo, mas é algo que vem da modernidade, é o princípio de heresia. Nesse caso, voltado especificamente para a linguagem. Em 100 anos de solidão, eu até espalho isso para diferentes tipos de linguagem, não só no texto em si, na fala, mas a reação da família quando José Arcádio volta às suas aventuras todo tatuado, que o Gabo diz que não havia um espaço sequer no seu corpo que não estivesse pintado. Quando ele morre, isso saindo dele também, um reflexo de identidade, de pertencimento e de linguagem ou formas de expressão, de comunicação. Elas não são tão bem vistas na sociedade, mas existe esse espaço, nesse caso como é ficcional, no caso do carnaval como é no período da festa, está liberado ter ou praticar. Essa minha explicação ainda está bem rasa, existem cursos, eu tive 2 cadeiras na faculdade só sobre as obras do Bakhtin. Ele vai mencionar diversos elementos que vão desenvolver, vão causar a carnavalização dentro de um texto. E é muito interessante ver como eles são mais fortes, mais intensos, ou têm características muito próprias na nossa literatura latino-americana. Como esse lugar da profanação, o que Peter poderia chamar de heresia, da familiarização, coisas instintivamente nossas, unicamente nossas, junto com a excentricidade, até o modo pejorativo, como nos vem, né, sempre como o exótico, o destronamento, o manifesto antropofágico
né? A ideia da antropofagia, destronamento, tirar o que está no centro da arte, trazer o profano, trazer o periférico e colocar no seu lugar. O riso, a ideia do bobo no carnaval, da galhofa. Os autores latino-americanos sabem fazer isso muito bem. O grotesco, que é um conceito que se difere um pouco do grotesco do Victor Hugo, por exemplo, no romantismo. O grotesco enquanto imagem. Pensemos nas figuras carnavalescas que são grotescas. A velha grávida tem uma evidência dela em 100 Anos de Solidão. Do rei bobo, do rei momo. Puxa já para outro aspecto, que é a ambivalência. Esses opostos que se fundem no mesmo ser, criando algo que choca a realidade, mas que dentro dessa carnavalização é permitida, como já dito, a própria paródia em si. Por isso que a carnavalização se encaixa tão bem com essas ideias nossas aqui desenvolvidas. O manifesto antropofágico, o nosso realismo mágico latino-americano. Vou citar aqui 4 imagens populares desse carnaval popular, da carnavalização que a gente encontra na nossa literatura. Esse grotesco, né? Essa imagem ambivalente, paródica. O jagunço, símbolo de cabra macho, com que esse desejo homossexual presente em Grande Sertão Veredas. O sábio louco excêntrico. Não é à toa que o Quixote é tão citado aqui na carnavalização, né? Nós temos os nossos. Temos o Quincas Borba e o Policarpo Quaresma. O destronamento do herói. Esse Hércules fraco, esse Hércules débil. O Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, sem característica, que de herói não tem nada. E o próprio José Arcádio Buendia, né, o fundador de Macondo, patriarca, que passa o resto da obra ali sendo um peso parado, preso nos seus próprios pensamentos. A carnavalização é uma forma plural de perspectiva literária que acaba demonstrando uma visão de mundo, muito própria justamente do modernismo e mais intensamente na modernidade, porque abre espaço para a complexidade, abre espaço para as potências de formação de mente, de pensamento, de personagem. E geralmente os melhores livros escritos aqui tem algo de carnavalização neles. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esse é um comentário, uma sugestão de classificação de tipos de livros que você talvez, se está gostando de 100 Anos de Solidão, possa ler, uma perspectiva literária para ampliar um pouquinho o seu leque de leituras, além de estarmos estudando um pouquinho mais sobre literatura hispânica de modo geral, nesse caso latino-americana, né? Não só Espanha, influências aqui da Itália, da França e de Portugal na nossa região. Se esse vídeo fez sentido, foi útil para você de alguma forma, curte, comenta aqui embaixo o porquê, continue sugerindo temas e perguntas para os próximos vlogs, que possamos sair da biblioteca e ir muito além dos moinhos de vento. Valeu!